A Damares Alves, senadora pelo Republicanos do Distrito Federal, chorou durante uma sessão da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor no Senado, ao comentar a prisão de Augusto Heleno. Para a senadora, é triste ver o general preso nessa idade. Ué, não era só não tentar dar golpe? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Drama, né, Dai? Pois é, a vida podia ser muito mais simples, né? A vida não é tão simples assim, porque as pessoas causam isso para elas mesmas, né? É o mínimo. Eu vou te pedir, Sofia, para trazer a Damares Alves, e desculpa, pessoal, sim, a gente vai ter que ouvir um pouquinho da Damares. Olha o chororô da Damares Alves, fazendo toda uma encenação, porque sim, nada disso a gente pode levar em consideração, como se o Augusto Heleno fosse um jovem senhor ali que está sofrendo uma perseguição, uma prisão indevida, como se o Bolsonaro também não devesse estar no lugar que ele está, sendo que a gente está falando de pessoas condenadas por terem cometido crimes. E eu, de certa forma, Sophie, por mais que eu não seja uma pessoa punitivista, do ponto de vista de querer que as pessoas paguem até a morte atrás das grades, a gente precisa compreender quem são esses sujeitos. São sujeitos que, sim, causaram grandes problemas para o país. E se a gente continuar com várias tentativas de golpe, porque a palavra fugiu da mente agora, a gente não vai conseguir parar essas tentativas. A gente vai ter, em algum momento, um golpe bem executado no Brasil. A gente não pode permitir isso, porque o golpe de 64 ainda é exaltado até hoje como uma revolução para os militares, né, do Exército. Então, a gente precisa compreender quem são esses sujeitos e que o neofascismo ele vem crescendo no mundo inteiro e a gente não pode deixar brechas. E obrigada, Antônia, que está aqui dizendo sucessivas. Obrigada, gente. Eu juro para vocês que a palavra sumiu da mente. Vou te pedir, Sofia, para trazer a Damares. E sim, vamos ouvir só um trechinho da Damares, por favor. Estamos presidindo os Correios na gestão passada, um general Floriano, que tudo que ele queria era que os Correios dessem certo. Lutou. Aí, por pouco, esse general também não está envolvido numa armação de uma história de um suposto golpe. E é difícil para mim, presidente, estar aqui fazendo meu papel técnico, questionando, tentando ser uma senadora técnica, quando a gente recebe a notícia que o general Heleno foi preso. Nossa, Damares Alves técnica é difícil. Um homem daquela idade, em que eu estive lá com ele nos bastidores. E tudo que ele queria era uma nação próspera, justa e abençoada, com um jeito espetacular. Próspera, justa e pra quem? Pra quem? O general Heleno, aquele jeito incrível aquele ser humano incrível que é o general Heleno. E a gente recebe a notícia que ele está preso. A gente recebe a notícia que agora, oficialmente, o Bolsonaro começa a cumprir uma pena. A gente recebe a notícia que Anderson vai ser recolhido, já que já não foi. Homens que trabalharam tanto por este país. Como Anderson, campeão de apreensão de drogas no país. Como o general Heleno, trabalhando já doente, porque ele queria construir uma nação diferente. Um presidente da República que entregou uns Correios dando lucro. Está indo para a cela, definitivamente, para cumprir uma pena de 27 anos. Eu lamento que este seja um dia triste na história do Brasil. Eu lamento o que está acontecendo na minha nação e eu precisava fazer esse registro e fazer publicamente um elogio ao general Floriano, que conduziu a empresa brasileira de Correios com tanta dignidade e que trouxe tanta alegria para o Brasil. E que Deus abençoe o general Heleno, general Braga Neto, presidente Bolsonaro e os demais sonhadores. Eles só sonhavam com uma nação próspera, abençoada e segura. Obrigada, presidente.
Olha, eu só digo uma coisa, eu desejo ao Bolsonaro, Só Heleno, Braga sonhavam com uma Neto, nação próspera. é, eu desejo para todos eles apenas o que eles desejavam para os comunistas, as pessoas trans, os ateus e todos os outros grupos do qual eu faço parte durante seu governo. Eu desejo isso para eles. O que eles desejavam, aí, se Só. isso for ruim para eles, aí não é culpa minha. Pois é o mínimo, né, Sophie? Só isso. A gente tem algumas questões aí que precisamos levantar, né? A Damares, logicamente, está defendendo um governo do qual participou. A gente tem aí uma nota que é a dó para a Damares, ela, como a Aline falou, está com pena, leva para casa. Aquela figura tranquila do general Heleno, gente, na verdade é uma figura odiosa, uma figura violenta. O general Augusto Heleno está por trás de grandes operações no Exército Brasileiro, operações que não tiveram grande êxito, pelo contrário. E a gente precisa também lembrar uma outra coisa: quem são esses sujeitos? O Heleno, ele conseguiu esconder do Brasil, inclusive, que ele não tinha condições de estar no cargo que ele exerceu. E eu vou te pedir, Sofia, para trazer isso, porque é extremamente sério o Heleno não informar que tinha Alzheimer. Que isso não é, inclusive, o Sakamoto ele vai falar na análise dele, isso não é sobre a questão privada do Heleno, isso é público, interessa a todos nós, e não à toa. Ele escrevia tudo naquele caderninho: querido diário, hoje nos reunimos para tentar o golpe número X. Aqui é o Brasil, o general Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro entre 2019 e 2022, disse a uma equipe médica ao ser preso que sofre de doença de Alzheimer desde 2018. Heleno foi condenado a 21 anos de prisão pela trama golpista liderada por Bolsonaro depois da derrota para o presidente Lula em 2022. General da reserva, ele foi levado para o Comando Militar do Planalto para cumprir a pena. E ao passar pelo exame de saúde, Heleno disse aos médicos ser portador de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão. O médico que assina o laudo afirma que o Heleno apresenta bom estado geral, alerta, né, e com sinais vitais regulares, é o que diz o boletim médico. Bom, Sakamoto, se ele está desde 2018 com Alzheimer, né, quer dizer que ele assumiu no ano seguinte o governo Bolsonaro com mal de Alzheimer, já conhecido, sabido, diagnosticado. Diego, essa história ela é bastante complexa, né? Então, eu acho que até antes de mais nada, fazer um disclaimer para todo mundo. Vocês estão tratando da vida pessoal de alguém. Sim, estamos tratando da vida pessoal de uma figura pública que assumiu um cargo extremamente sensível dentro do governo Jair Messias Bolsonaro, um cargo que demandava foco, demandava memória, demandava controle total das suas capacidades cognitivas. E aí, quando uma pessoa assume cargos públicos, né, demanda-se que eles informem, né, a sociedade, né, se houver alguma situação que impeça o bom cumprimento da sua função. Pois é, Sofia. Então, quando o Heleno ele deixa de informar que ele tinha uma questão de saúde, ele assume o cargo, ele segue a vida como se nada estivesse atrapalhando, não dá para utilizar isso agora para não ser preso, não dá para utilizar isso agora para ser o coitado. Inclusive, de acordo com as informações de saúde do Heleno, o pessoal aqui está perguntando se realmente é verdade ou se não é verdade. Sim, existe a afirmação do Heleno desde 2018 de que ele estava já com o processo de Alzheimer. No entanto, documentos que foram publicados por alguns portais apontam que pelo menos os exames efetuados em 2022 dão conta de que existe sim um diagnóstico de Alzheimer. No entanto, volto a dizer uma coisa: isso não significa que ele não possa estar preso, até porque ele não é o único paciente com Alzheimer preso no Brasil, e, de acordo com os médicos, no momento da sua prisão, ele tem total condições de continuar naquele espaço. Pelo menos um tempinho, gente. Deixa eu lendo lá pelo menos um tempinho. Por quê? Porque as pessoas precisam compreender que a impunidade não é uma opção. Por que a gente tem tantas provas da tentativa de golpe?
porque eles não fizeram questão alguma de esconder, e até hoje eles não fazem questão de esconder. Então, a gente precisa lembrar o tempo inteiro de que, sim, existe justiça no Brasil, e é por isso que eles estão presos, para ninguém mais tentar novamente, né, Sofia? Porque se a gente deixar, eles vão tentar várias vezes. E mais ou menos, que absurdo, ficar vendo a Damares chorando, depois de Jesus na goiabeira, agora é por causa do coitado do Heleno. Imagine, Sofia. Sofia, você está mutada. É uma situação bem interessante essa da questão aí do Alzheimer, né? Porque você pode olhar por um lado vamos lá, se considerar que ele está mentindo, que a gente não tem razão para acreditar que ele esteja mentindo, existem documentos mostrando que sim, ele muito provavelmente de fato tem. Mas se ele estivesse mentindo, significa que ele estaria mentindo para tentar fugir da cadeia, e isso já é algo preocupante. Ele não estando mentindo, é preocupante a gente saber que a inteligência do país, porque ele foi ministro-chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que é a inteligência do país, estava na mão de uma pessoa que está sofrendo de uma doença neurodegenerativa, que provoca problemas na cognição. E que a segurança da presidência da República, não que eu ligue muito para a segurança do Jair Bolsonaro, mas que a segurança da presidência da República estava na mão de uma pessoa que sofre de uma doença neurodegenerativa. Ah, isso é capacitismo, isso é etarismo. Não, gente, não é. Não é uma questão. Porque realmente é algo que pode impactar negativamente no exercício da função. Não é capacitismo dizer que uma pessoa cega não pode dirigir. Entendem? Porque não é uma questão de discriminação. É uma questão de que realmente impacta no exercício da função da pessoa negativamente. E você vai pegar e colocar essa pessoa como chefe de toda a inteligência e o chefe da segurança da presidência da República? Não dá. Isso tinha que ter sido informado. Ele deixar para informar isso agora é uma jogada que eu acho que assim me causa um espanto pela inteligência, sabe? Porque mostra que ele estava com um pensamento, no mínimo, a um certo longo prazo aí, pensando em inteligência do ponto de vista dos objetivos dele, não do melhor para o país, que fique bem claro. Que ele estava com um pensamento a longo prazo de que, olha, eu posso ainda escapar disso, e se eu escapar disso é melhor que as pessoas não saibam que eu tenho Alzheimer, porque pode prejudicar meus planos futuros. Então mostra aí um nível de planejamento de que ele, até o último momento, ele ainda estava achando que ia conseguir se livrar e tentar chegar ao poder de volta. Algo que o Bolsonaro, por exemplo, não é capaz de fazer. É só vocês verem o discurso do Bolsonaro para ver que como ele queimou todo o capital político dele bem rapidinho. Quando o Bolsonaro chega e senta na frente do Xandão lá no julgamento e diz que vai chamar ele para ser ministro, isso mostra assim que o Bolsonaro não tem nenhum pensamento de longo prazo, ele só tá tentando se salvar o tempo todo. E foda-se o futuro. O Heleno demonstrou um pouquinho mais de inteligência, um pouquinho mais de pensamento a longo prazo. Mas mesmo ele, se agora ele tá trazendo isso, é porque ele viu que ele se ferrou bonito. Ele viu que ele não tem mais alternativa. E o barquinho já zarpou. Daí ele traz isso agora. Só que quando ele traz isso agora, ele compromete todo o legado dele. Enfim. É isso, Dai. Ficamos por aqui? É isso, só ficamos por aqui com o choro da Damares. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.